Fala galera, sou o Naldin, sou aqui do time da Monveil, né? Não chegou a hora do Bokuto ainda, mas pra quem tava esperando pelo Rei da Quadra, o cara chegou. Notícia boa e notícia ruim, né? Porque pra quem quer o Bokuto, espera mais 15 dias, ok. Mas pra quem tava planejando precisar esquipar um banner pra então conseguir pegar o Oikawa, é problemático porque não sabe se vai dar até o fim do banner, né? Mas eu espero que todo mundo consiga pegar ele caso queira. E vamos mostrar aí o que a gente pode ter de útil com esse personagem chegando, que na minha opinião, ele é o melhor levantador de ataque potente que a gente tem no jogo, né? Vamos lá. Gente, o Oikawa e esse vídeo é bem específico para mostrar as habilidades, como funciona, a gente encontra em qualquer vídeo já na internet, né? Mas eu quero mostrar o processo de transição para vocês utilizarem ele e o quão impactante ele é para um estilo de time em específico, né? Vamos lá. Gente, o Oikawa ele tem 4 habilidades, como com os outros personagens, né? Só que alguns personagens UR a gente tem algo a mais, né? A gente tem uma questão de que cada habilidade dele tem uma habilidade passiva também, que não necessariamente precisa da habilidade para que ela esteja sendo ativa, né? Então vamos lá. Primeira habilidade, levantamento, que a gente tem ali de 120% usando atributo de passe. E sempre que você faz uma boa jogada, qualquer pessoa da equipe, você ganha uma aplicação de ritmo de ataque. E o ritmo de ataque, que é um stack, né? Ele aumenta a percepção dos companheiros em 1% para cada stack, com um limite de 10% de percepção, né? A segunda habilidade, se a gente for olhar já a passiva dela sem considerar a habilidade, você vai reparar que ele já está aumentando a força de todos os ataques potentes, né, em 20%. E além disso também é um ataque de segunda, né, de 115% do atributo de passe, bem parecido com o que a gente tem do Kageyama, né, que joga pelo ladinho ali para fazer o ponto. É um ataque de segunda, né? A terceira que a gente tem é que é a passiva que a gente libera com treinamento, né? Só de liberar ela, você já está aumentando a percepção de todo mundo em 10%. Então, a gente já alcança uma visualização de estacado, 20% de percepção, e só de estar ali jogando, né, 20% de força. Se a gente considera só essas habilidades aqui para o Ushijima, para quem não sabe, ele é bem voltado à percepção e força. Percepção, para quem não sabe, é a chance de aumentar a possibilidade de um ataque superior, que em outros jogos a gente considera crítico, né? E a força aumenta o impacto, a força que você tem, a pontuação gerada desse crítico. Então, é como se fosse crítico e dano crítico, né? Então, a gente considera que aumentando a percepção, a gente já aumenta a força do Ushijima caso você tenha a memória. E aumentando a força, só aumenta mais a força ainda. Então, você faz com que o Ushijima ele alcance valores muito mais altos tendo o Oikawa no time, né? Enfim. E por fim, uma coisa muito bacana do treinamento dele também é que todas as vezes que a gente usa uma habilidade de ataque potente, é consumido 6 aplicações do ritmo de ataque para garantir uma jogada boa. Então, o que acontece com isso? Para quem não entendeu, é numa situação em que a gente... Sabe quando a gente recebe badge, levanta badge, quando a gente vai cortar, a gente já sabe que a gente vai levar aquele ponto? Então, ele vai garantir que a jogada seja boa, para que você consiga dar aquela cortada perfeita, né? Então, com isso, você utiliza os stacks do ritmo de ataque. Então, por exemplo, se a gente está com 10, né? A gente vai retornar para 4 e vai ficar só em 4% de ganho de percepção para garantir essa jogada boa. E aí a gente garante essa jogada boa e, consequentemente, sei lá, faz um ponto. E aí a gente, sei lá, tem 3, 2 stacks, independente de quanto seja. Estacou 6 de novo. Quando você receber badge, levantar badge, jogada perfeita de novo, né? E isso, assim, na minha opinião, é uma das coisas mais incríveis que o Oikawa pode proporcionar para o time. Garante pontos ali chave para você ganhar algumas partidas. Até quando a gente enfrenta, né, estágios de avaliação muito maior do que a nossa avaliação do time, a gente, consequentemente, garante que consiga um pontinho ali para conseguir finalizar aquela partida naquele momento chave. Enfim, o saque dele, né, é um saque muito elevado, dentre os que sacam, né, eu acho que se não é o maior, é um dos maiores percentuais de base, né, de saque, então é um saque muito absurdo. Para esse saque, essa jogada aumenta a percepção e a força do Oikawa em 20%, só que isso é exclusivamente para o saque. Então, além de ser 260%, ele te dá mais 20% de chance de sair crítico e 20% do dano crítico. Então, a gente considera que talvez realmente seja o melhor saque do jogo, é um impacto muito grande. Enfim, e aqui ao lado eu tenho as recomendações
de como a gente utilizaria o Oikawa, né? Os times padrões que a gente vê bastante. Algumas pessoas sempre mantêm o combo, né, de Kamomedai e Tateyama, porque Kamomedai ela buffa o bloqueio, tem 2 bloqueadores extremamente fortes, e Tateyama você tem 2 personagens que recebem muito bem, e eles têm um atributo base maior do jogo até o momento, o Komori e o Sakusa. Então eles são muito escolhidos, então num late game, só que o Komori e o Sakusa eles só chegam, se eu não me engano, depois de março do ano que vem. Então, mais viável da gente fazer nesse primeiro momento seria a Shira Torizawa. O que eu recomendaria, né, talvez fosse o Tendo, o Goshik, com o Libero e o Shijima. E aí, fechando esse combo aqui, a Torizawa dá mais 15% de percepção e mais 15% de força. Então a gente considera que a gente está fazendo o Shijima num cap máximo, né, de percepção e força para que ele seja basicamente um canhão, né? Quando a gente não fecha Shira Torizawa, a única coisa que a gente perde aqui é 15% de percepção e força, só que a gente pode utilizar outros combos, né? Eu conseguiria fazer com outros times, etc? Com certeza sim. Aí se eu for mostrar aqui o meu time, por exemplo, se eu for pegar o Oikawa, o que eu faria? Eu tenho até o Oikawa SSR aqui. O que eu utilizaria de opção? Iwaizumi 100%, mas não porque o Iwaizumi faz vínculo, né? Isso é extremamente positivo, mas a ideia principal é que a passiva do Iwaizumi aumenta 6% da força dos jogadores. E aí, o que eu recomendaria buscar, né? Ressonância 2, que aumenta 15% da força de todo mundo. Então a gente considera que não só o Shijima que já vai estacar um monte, mas o Iwaizumi e qualquer outro de ataque potente, ou mesmo que ataque rápido, a gente considera que eles ganham muita força e muita percepção para jogadas darem crítico e etc. Então, querendo ou não, o Oikawa potencializa o time por completo, né? Então a gente considera que o Oikawa realmente é um levantador excepcional, né? E para quem não tem o Shijima, né, e tem o Kentaro, e aí tava pensando em montar o Bajosai, ou mesmo que foi opção não pegar o Shijima, mas aí queria usar o Kentaro e queria pegar o Oikawa. E quem não tem o Oikawa, né, que um ponto muito importante é que no jogo a gente basicamente tem 2 levantadores SSR, agora com o Kema a gente tem 3, mas aí se a gente for considerar um ritmo de jogo mais ofensivo, a gente considera 100% Kageyama e Oikawa. E aí se a gente for considerar que o Kageyama quase todas as pessoas têm, ele é muito acessível a ter desde o início do jogo, né, e fora que tem um pacotinho de R$6, a gente considera que de ataque potente é basicamente esse Oikawa e o R. Para quem não gastou nesse Oikawa, se quiser um levantador de ataque potente, que na minha opinião é o melhor, é só seguir com Oikawa R, né? Eu recomendo demais, né? E aí, eu não trouxe uma imagem da memória, né, mas eu trouxe os dados que ela tem. Esse aqui é o dado máximo, né, da memória, eu não consegui trazer o mínimo dele, que é ela na Ascensão 1, então isso aqui seria pegando 4 réplicas de memória, né, que é muito difícil de ter. Só baleia conseguiria provavelmente, mas aí só para explicar, ele vai aumentar o saque de quem usa a memória, e sempre que o saque for uma boa jogada, ele vai ganhar 2 acúmulos de ritmo de ataque. E aí, cada acúmulo do ritmo de ataque, independente das habilidades dele, vai aumentar a percepção de todo mundo em 1%. Ou seja, mais 10 acúmulos, mais 10% de percepção só de utilizar o ritmo de ataque, né? Quando você marca um Ace, né, você consequentemente já ganha 4 acúmulos de ritmo de ataque, que é uma quantidade bem elevada. Só que a coisa mais importante que a gente tem dessa memória, sempre que a gente... Lembra quando a gente utilizava, né, os acúmulos do ritmo de ataque lá para forçar uma jogada perfeita? Sempre que isso acontecer, você aumenta 4% dos atributos de força e percepção. Esse mental aqui é percepção, tá? Dos aliados. Então, assim, a gente considera 12% mais 10%, né? A gente tem 22% de percepção e 12% de força só de ter a memória e os stacks sendo utilizados, né? Então, se a gente for considerar pro Shijima e pra Shira Torizawa, que já buffa percepção e força, é uma quantidade, assim, absurda. É o personagem que mais vai conseguir destacar percepção e força pro time por completo. Então, se a gente for considerar como levantador para ataque potente, né, que são valores mais altos, tem dificuldade contra bloqueio, mas aí tanto faz. Pouca gente vai utilizar bloqueio o jogo inteiro, né? A probabilidade de utilizarem ataque rápido com gêmeos ou ataque potente com Oikawa, Akashi
é muito grande, né? Acho que poucas pessoas vão optar por seguir com Sugawara ou Koganegawa, né? Então, a gente considera que Ataque Potente pode ser a build mais safe que a gente tem e, consequentemente, fazer com que você chegue em valores extremamente altos sem precisar ficar pegando réplica de personagem UR, réplica de personagem SSR, etc., em uma situação boa para um free-to-play, né? Então, é basicamente isso sobre o Oikawa, galera. Se vocês querem uma recomendação, se você pensa em montar um time de ataque potente, o Oikawa, eu acho que ele possivelmente é a melhor opção como levantador. Lembrando que eu fiz um vídeo, né? O vídeo anterior é sobre o Bokuto, né? Eu já explico que o Bokuto ele funciona sozinho sim, quando tem a memória. Só que aí muita gente vai fazer Akashi Bokuto, porque querendo ou não, a Akashi potencializa muito o ganho de moral, que consequentemente potencializa bastante o Bokuto, né? Então, para quem quer fazer Bokuto e quer pegar o Akashi, é uma opção. Para quem pensa em fazer o Bokuto sozinho só porque gosta do personagem, mas também gosta do Oikawa e quer fazer os dois, é uma opção ruim? Claro que não. É realmente uma opção boa. Eu indicaria as pessoas darem uma olhadinha no Akashi, ver como é que ele vai funcionar, e aí tomar a decisão se vai fazer Oikawa e Bokuto ao mesmo tempo no mesmo time, né? Então, galera, essas são as recomendações que eu tenho. Vou fazer outros vídeos, né, bem específicos sobre Akashi, Bokuto e a Fukurodani, os personagens, né, o porquê utilizam bastante eles. E, a princípio, por hora é isso. Veio, tamo aí. Um abraço para quem fica. Se inscreve, deixa o like aí se vocês quiserem divulgar, dá uma força pro canal. E a carinha do homem. O cara é bonito, né?